mas eu gostaria de ler com vocês. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. O texto vai dizer assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. E entraram no barco naquela noite, não pegaram nada. E ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. E Jesus disse: trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabia que era o Senhor. E Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros Você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderás as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Amém. Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós damos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio que temos de estar nesta noite aqui na Tua casa. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco, a Tua presença tem sido, ó Deus, uma realidade em nós. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos neste lugar. Quero agradecer, ó Deus, por estar com esses irmãos e poder participar com eles desse momento tão especial. Deus querido, a Tua palavra agora será compartilhada conosco, Pai. Que o Espírito do Senhor mova neste lugar, que o Espírito do Senhor prepare os corações, prepare as vidas, tira todo, ó Deus, o espírito contrário, todo o espírito de dispersão, tudo aquilo, ó Deus, que quer impedir o bom fluir da Tua palavra, que seja removido e que o Senhor possa manifestar neste lugar, de uma maneira sobrenatural, ó Deus querido, a Tua presença e a Tua glória. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e tira, Deus, tudo que não presta, tudo que não procede de Ti. Eu amarro agora no mundo espiritual e declaro esse ambiente completamente saturado pela presença do Espírito de Deus. Venha sobre nós, nós confiamos e dependemos de Ti, Senhor, para a compreensão da Tua palavra, aquilo que Tu queres ministrar em nossos corações, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Esta mensagem que eu quero, pode sentar, essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela nasceu de uma experiência que eu tive com Deus
né, nesta viagem agora. Eu, depois de termos passado pela França, chegamos em Espanha, e a gente estava assim, um pouco cansado já da viagem, que tinha sido uma viagem cansativa, e nós chegamos na Espanha e o nosso pensamento era ir até Castellón, mas Castellón ficava ainda a quase 5 horas de viagem para frente. Nós tínhamos ainda cerca de quase 5 horas para viajar, depois que entramos na fronteira. E aí decidimos ficar ali, dormir ali aquela noite, na sexta-feira, e seguir depois, no outro dia de manhã, mais descansado, mais tranquilo. Pronto, e fomos em busca de um hotel, entramos numa cidade que eu nunca tinha percebido em Espanha, nunca tinha me dado conta daquela cidade, acho que eu nunca tinha estado lá. E nós entramos nessa cidade em busca de um hotel, fomos parar na porta de um hotel que a gente tinha visto lá no site, mas olhamos para o hotel, né, eu com Débora, e ela achou, olha, mas esse hotel parece que não está assim muito bacana. Na verdade, a cidade era uma cidade muito opressa. Sabe aquela cidade onde a presença maligna é quase que palpável, assim, você quase pode sentir, respirar alguma coisa má assim dentro da cidade. E aí saímos dali, a Débora falou, vamos embora, vamos para a próxima cidade, ou então vamos até Castellón mesmo, e tal. Eu falei, não, mas a gente não pode sair daqui. Se a gente chegou aqui nessa cidade, Deus tem um propósito aqui nessa cidade, alguma coisa. Eu não entraria aqui nessa cidade por um acaso, eu não creio em casualidade, eu creio em direção. É assim que eu saio, quando saio da minha casa, entro no meu carro para ir para qualquer lugar, eu digo, Deus, dirija a minha viagem, e aonde quer que eu vá, que seja dirigido pelo Senhor. E aí fomos buscar outros hotéis, mas os preços estavam muito altos, a gente estava assim desistindo já. Eu falei, não, vamos dar uma última oportunidade, vamos voltar lá naquele hotel, pelo menos vamos ver. A gente viu de fora, desanimou já com a aparência, não é? Vamos entrar e vamos ver. Aí parei o carro, falei, olha, eu não vou para a porta, né, para você não ficar um pouco constrangido, deixa o carro aqui, eu vou sozinho lá. E ficava assim uns 200 metros do hotel. Aí parei o carro. Aí vi diante de mim assim, hostal, não sei das quantas, lá o nome do hostal. Falei, puxa vida, está aqui perto de mim um hostal, isso deve ser uma coisa boa. Eu não sei bem, não sabia bem o que era hostal, né? Eu acho que eu nunca fiquei hospedado num desses. Aí cheguei lá e perguntei para a moça, quanto custa a diária? Ela falou, é 33 euros. Falei, opa, 33, isso é muito bom, 33 euros. Aí eu voltei e falei com a Débora, olha, o hostal é um hostal e é 33 euros. Ela falou, só pelo preço não deve ser bom. Aí eu falei, não, mas eu vou ver, tá qualquer coisa aqui nesse negócio aqui. E a gente meio assustado naquela cidade, uma cidade assim, muito diferente, não é? Assim, muito escura, assim, meio escura, meio diferente assim. Aí eu fui e falei com a moça que me atendeu, eu disse, olha, eu queria ver o quarto para saber como que é. Ela disse, não pode, só depois que fizer a reserva. Eu falei, não, mas e se eu fizer a reserva e chegar lá não for o que... Não, é do jeito que está no site, é do jeito que está no quarto. Eu falei, mas não tem como eu ver o quarto, por conta da minha esposa que está ali fora. Aí ela falou, não tem como, não há como, não há jeito. Eu falei, não, mas eu não vou fazer a reserva, pagar e depois o quarto não é bom e a gente vai dormir. Ela falou, não, pode ficar tranquilo que o quarto é bom. Aí nisso o gerente chegou e falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu queria alugar um quarto, só que eu queria ver o quarto primeiro. Posso? Ele disse, não. Eu falei, então. Eu falei, mas peraí, deixa eu te explicar, você não está entendendo, eu estou de passagem aqui nessa cidade, eu não vim objetivamente para aqui, eu não vim para aqui com o objetivo de pernoitar aqui, eu sou um pastor, sou dirigido por Deus, Deus me trouxe nessa cidade, certamente tem alguma coisa aqui nessa cidade para mim, eu não acredito que seja assim, me deixa ver o quarto. Ele falou, sabe uma coisa, vamos lá, eu vou te mostrar o quarto. Aí fomos, mostrou o quarto, eu olhei, o quarto limpinho, maravilhoso, aquilo, cama cheirosinha, tudo bem feitinho. Eu falei, Débora, é o nosso quarto. Aí o homenzinho falou, não, pode ver à vontade, se o senhor não quiser, não tem problema. Não, eu falei, não, esse é o quarto nosso, pega isso aqui não ficar, maravilha. Fui lá, pegamos nossas coisas,
E o homem gostou de mim, o senhorzinho lá gostou de mim, começamos a conversar, e ele fez algumas perguntas, como é que é isso, negócio de, né, Deus te trouxe. Eu falei, rapaz, eu estava passando, não tinha pensamento de entrar na sua cidade. Eu entrei na sua cidade, só pode ter alguma coisa para mim aqui nessa cidade. Aí estamos conversando e tal, eu deixei a Débora lá no quarto, falei, Débora, eu vou dar uma volta nessa cidade, não é possível, tem alguma coisa nessa cidade aí. Aí fui andar na cidade, a cidade possessa, completamente possessa, uma cidade, assim, triste, uma cidade diferente, e todas as pessoas, eu falei com várias pessoas na rua, né, tentei abordar algumas pessoas e tudo, e assim, percebia claramente que as pessoas estavam possessa, triste. Eu falei, Deus, por que tu me trouxeste para aqui, para esse lugar? Daí voltei depois, falei com o gerente, conversamos e tal. E ele, aí, quando a gente estava conversando, caiu uma chuva, mas uma chuva forte mesmo. Ele disse, olha, sabe que foi Deus mesmo que mandou o senhor aqui, que tem tempo que nós estamos precisando de chuva aqui, não caía chuva. Hoje choveu aqui. Isso é mesmo, alguma coisa aconteceu mesmo. Mas aí eu fui para o meu quarto e fui falar com Deus. Falei, Senhor, eu não estou conformado. Um lugar como esse, tão entregue ao pecado, eu procurei que igreja, não há igreja aqui. Não há aqui uma testemunha do Senhor. Não há aqui ninguém que possa falar do teu nome, né? E eu disse, Deus, eu não consigo ver isso. Eu não consigo conviver com isso. Um lugar onde não tem uma testemunha do Senhor, um lugar onde as pessoas não te conhecem. Esse lugar precisa do Senhor. E comecei a clamar por aquela cidade. E no outro dia tive a oportunidade de falar com mais pessoas. E quando eu fui dormir na manhã daquele dia, eu levantei, eu despertei logo cedo e fui orar por aquela cidade. E eu disse, Senhor, venha sobre a minha vida. Eu queria deixar tudo e ir para aquela cidade, irmãos. Eu queria, se o Senhor falasse, vem e estabelece aqui, e eu falei com a Débora, Débora, esse é o lugar para a gente. É nesse lugar que a gente tinha que estar, é nesse lugar que as pessoas precisam da gente. Todas as pessoas que eu falei com elas foram simpáticas comigo. E todos que eu abordei falando alguma coisa sobre Deus ou sobre o Evangelho, elas não foram indiferentes. O que muitos poderiam chegar e ver um lugar assim, algumas construções já velhas, algumas construções assim, parece que abandonadas e tudo. O que as pessoas podiam olhar e ver ali uma coisa que não valeria a pena, eu vi um campo branco, irmãos. Eu vi naquela cidade um campo branco, eu vi naquela cidade uma oportunidade para Deus fazer algo extraordinário na vida daquelas pessoas. O pecado graçando na cidade, tanta prostituição, tantas coisas desse gênero. Eu falei, meu Deus, onde é que eu estou? E naquela manhã eu falei com o Senhor, Senhor, venha sobre a minha vida. Me dá a oportunidade de, pelo menos, fazer alguma coisa para o Senhor aqui nesse lugar, que eu possa ajudar alguém, pelo menos, a vir nessa cidade. E fiz ali um compromisso com Deus. E Deus disse, olha, os passos dos meus servos são dirigidos por mim. Quando você entrega a sua vida na minha mão para fazer a minha vontade, não é você que dirige, sou eu que dirijo. Muitas vezes nós pensamos que somos nós que dirigimos as nossas vidas, mas é Deus que dirige as nossas vidas. E de lá para cá, mesmo aparentemente eu não vejo impacto na minha passada por lá, mas eu sei que no mundo espiritual houve impacto, porque eu andei pela cidade, eu profetizei naquela cidade, que ali vai levantar uma igreja, ali vai levantar um povo, ali vai levantar alguém. Eu, na praça da cidade, eu fui lá e falei que ali ia levantar alguém ia vir ali para falar de Jesus. E então, eu comecei a falar com Deus, ó Senhor, apodere-se de mim, prenda a minha vida, eu quero que o Senhor me possua de maneira que não seja eu mesmo, e eu tenho desejado isso de uma forma ardente. Deus despertou isso no meu coração, de uma forma ardente. Eu não sei quantos anos Deus tem para mim, mas eu sei que aqueles que Deus permitir que eu viva, eu quero viver nessa graça, para ouvir a voz de Deus e ser dirigido por Ele, ser dirigido pelo Espírito do Senhor.
Aleluia. Eu quero estar preso ao Senhor e ao propósito do Senhor. Eu quero estar preso à vontade de Deus. Eu quero entender que eu não vou a lugar nenhum por um acaso. Aonde eu colocar a planta do meu pé, alguma coisa de extraordinária tem que acontecer. Alguma marca de Deus tem que ficar no lugar aonde Deus me conduzir, aonde Deus me levar. E Deus, Ele guia as nossas vidas quando nós nos prendemos a Ele. E não nos prendemos aos nossos próprios projetos. A gente tem planos e projetos. Deus, Ele já tem tudo preparado, irmãos. A vontade dEle prevalecerá. Aleluia. É bíblico a gente clamar por isso. É bíblico a gente clamar para sermos algemados pelo Senhor. Sermos o preso de Jesus, como Paulo desejou ardentemente na sua vida. E aí eu estava lendo esta passagem de Pedro, quando Jesus fala com Pedro, olha, quando você era menino, quando você era mais jovem, você fazia o que você queria, você ia para onde você queria ir, mas quando você for velho, você vai estender as suas mãos. E esse estender as mãos aqui é no sentido, no texto original, é no sentido de estender as mãos para ser algemados. É quando uma pessoa estende as suas mãos para que coloquem algemas, para que ele fique preso. E Jesus está dizendo, olha, quando você vai chegar num ponto da sua vida em que você vai estender as suas mãos e outros vão te cingir e vão te levar para onde você não imagina, aonde você nem imagina que você seria levado. Muitas pessoas, ao ler esse texto, alguns comentaristas dizem que isso aconteceria nos últimos dias de Pedro, quando ele chegasse a ficar velho. E ali ele precisava que alguém levasse ele na casa de banho, levasse ele aqui, levasse ele acolá. Mas Jesus não está falando disso. Jesus não está falando disso aqui. Se você for ler as últimas palavras de Pedro, você vai ver que não se trata de um homem impotente no final da vida. As últimas palavras escritas por Pedro são palavras de fogo. A gente pode observar que esse homem, no final do seu ministério, ele estava ainda com todo o vigor, com toda a capacidade para fazer diferença no mundo em que ele vivia. Nós não vemos um homem dependente de terceiros, nós vemos um homem dependente de Deus e da sua vontade. Aleluia, e cheio de vigor e força, cheio de autoridade de Deus para fazer aquilo que era o projeto de Deus. Aleluia. E isso é bíblico, irmãos. Isso é, na verdade, isso é apostólico. Isso é uma missão, é algo que Deus tem para você, para mim e para nós. É algo extraordinário quando você se rende ao Senhor e diz, não é a minha vontade que eu quero a tua vontade, aquilo que tu queres para mim. É exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Isso significa orar pedindo que Ele ponha as suas algemas em nossas mãos, que Ele nos prenda, que Ele nos tranque, que Ele jogue a chave fora e diz, a partir de hoje você não vai se libertar dessas algemas. Aleluia. Ele vai colocar as algemas dele em você, vai trancar essas algemas, vai jogar a chave fora, de maneira que jamais você vai se livrar disso. É se entregar inteiramente para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. E eu percebi claramente que quando nós tomamos uma decisão como essa, de entregarmos-nos completamente ao serviço de Deus e aquilo que Deus tem para nós, o diabo não fica satisfeito, porque foi na sequência desta oração, e nesse mesmo dia, horas depois, nós estávamos sofrendo um atentado. Esse grande livramento que Deus nos deu foi horas depois disso. Dessa minha oração, hora depois que eu tinha terminado esta oração, entramos no carro e começamos uma viagem. E Deus nos deu esse grande livramento, foi saindo deste lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver na Bíblia Sagrada que Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 1, Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo frequentemente se refere a si mesmo como prisioneiro de Cristo. Eu, preso do Senhor. Ele vai falar com Timóteo, lá em 2 Timóteo 1,18, ele diz, olha, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro de Cristo. Sou prisioneiro do Senhor. Aleluia. Mesmo já em idade avançada, o apóstolo ainda, ele continuava dizendo, eu sou prisioneiro do Senhor. Se você vê em Filemão, capítulo 1, verso 9, né, você vai ver, Saulo, o que sou,
sendo que sou Paulo, já o velho, mas e até agora prisioneiro de Jesus Cristo. Verso 9 aí, olha aí. Filemon, capítulo 1, versículo 9. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Ele era o prisioneiro do Senhor, ele estava preso à vontade de Deus. Poderíamos falar de Paulo, mas o que temos diante de nós aqui é Pedro, e eu quero falar dele, né? Aleluia! Eu quero falar a respeito de Pedro e do que aconteceu com Pedro aqui dentro desta passagem, porque ninguém entendeu o ser algemado a Jesus Cristo mais do que Pedro. E esta passagem aqui mostra, Deus começou a falar muito claramente comigo dentro dessa passagem, principalmente nesse verso, quando Jesus fala, depois que tu fores velho, você vai estender as tuas mãos, e alguém vai cingir você, e vai te levar para onde você não quer, e você vai fazer coisa que você não imaginava fazer de outra maneira. Você não vai viver segundo os seus pensamentos, segundo o seu programa, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você pensa. Você vai viver segundo o propósito de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós somos mestres em tentar sabotar os planos de Deus para colocar o nosso próprio projeto. Irmão, deixe de fazer plano para a sua vida, entrega-se nas mãos de Deus e deixa Ele, aleluia, direcionar para você naquilo que é o plano dEle, porque mesmo as coisas boas que você fizer, vai te deixar triste e frustrado se você estiver fora do propósito de Deus, e coisas pequenas vai te fazer celebrar diante do Senhor, quando você está dentro do plano de Deus, você está dentro da vontade de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluias! Por que eu creio que Jesus está querendo dizer algo mais para Pedro do que simplesmente dizer que no fim da vida dele, ele iria ser um velho dependente, do que dizer simplesmente com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus, né? Por que eu penso a respeito disso? Por que isso ardeu dentro de mim, o Espírito Santo começou a ministrar? Eu tenho 2 pontos apenas para apresentar para vocês dentro disso, não é? Porque para mim, no meu entendimento, Deus estava falando com Pedro aqui do processo espiritual. O processo espiritual, ele começa com a cruz, ele começa com a entrega, ele começa com o momento em que você vai até a cruz de Cristo, e você recebe de Cristo uma nova vida, e passa a viver a vontade do Senhor e não a sua. E deixa eu dizer mais, eu vou provar a você pelo texto, que é possível você ter o Espírito Santo, é possível você até testemunhar milagres, é possível você andar com Jesus, é possível N coisas você fazer, e mesmo assim você não está algemado a Cristo, ou preso a Ele, mesmo assim você ainda não está preso à vontade dEle, e aquilo que você quer. Pela vida de Pedro aqui nós podemos ver isso. Em primeiro lugar, e o primeiro ponto que eu quero defender aqui junto a vocês, que o Espírito colocou no meu coração, é que quando nós amamos a Cristo de uma forma verdadeira, esse amor por Jesus, ele tem que resultar na morte de toda independência. Você tem que se tornar alguém completamente dependente dele, em tudo. Os seus passos não serão dados segundo os ditames deste mundo, mas segundo a vontade de Deus, aleluia. Toda a sua vontade própria precisa morrer para você entender a vontade de Deus para a sua vida. Quando eu cheguei em Espanha, o tema da festa era Romanos capítulo 12, versículo 2. Devemos nos submeter à nossa vontade, né, para descobrir qual é a vontade de Deus. Devemos sacrificar a nossa vontade para descobrir qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Por que andamos batendo cabeça, irmãos? Somos infelizes muitas vezes naquilo que fazemos. Por que nada nos preenche dessa vida? E nunca vai preencher, porque as coisas deste mundo não preenchem a sua necessidade espiritual. E quanto mais você tiver Deus, mais sede pela vontade dEle você terá. Você será um infeliz na sua profissão, você será um infeliz em qualquer coisa que você fizer, porque nada vai te preencher senão quando você está no centro daquilo que é a vontade do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Pedro verdadeiramente, irmãos, ele amava Jesus, ele tinha um amor pelo Senhor, né?
Ele tinha 3 vezes olhado no olho de Jesus, e Jesus perguntado, você me ama? E ele tinha respondido, tu sabes que eu te amo. E ele não estava dizendo por hipocrisia, porque Jesus conhece o coração. Ele sabia que ele estava lidando com o Filho de Deus, que conhece o coração do homem. Muitos dizem, não, Pedro falava de boca, não falava de coração. Não, irmão, ele estava falando de coração mesmo. Ele não estava falando de boca, não. Ele não era um homem mentiroso aqui para Jesus, não. Ele estava diante do Senhor. Ele não podia mentir ali. Estão me entendendo? Porque eu já ouvi pessoas dizer, não, Pedro ali, ele dizia uma coisa de boca, mas o coração dele estava longe. Não era verdade no coração. Por isso Jesus perguntou 3 vezes. Não. Alguns disseram, perguntou 3 vezes porque ele negou 3 vezes, então tinha que perguntar 3 vezes. Nada disso, irmão. Ele verdadeiramente amava Jesus e Jesus sabia que ele amava ele. Jesus sabia que Pedro o amava. Não havia dúvida aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Ele vai dizer para Jesus aqui no verso 17 do capítulo 21, ele vai dizer, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ou seja, eu não posso esconder de você aqui. Você está lendo o meu pensamento. Você está lendo o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo, mas ainda não consegui chegar nesse ponto que tu queres. Porque ainda não compreendi isso aí. Aleluia. Pedro não apenas amava o Senhor com carinho, ele provavelmente era mais zeloso em seu amor por Jesus do que todos os outros discípulos. Ele estava sempre pulando do barco para encontrar com Jesus. Foi o único que desceu do barco e foi lá encontrar com ele. Então você não pode apontar para Pedro e dizer que o amor de Pedro era falso, porque era verdadeiro. Isso significa que você pode amar de verdade a Jesus e ainda assim não fazer a vontade dele. Estou entendendo como isso é perigoso, como isso é difícil. Aleluia. Mas mesmo assim, apesar de seu grande amor pelo Senhor, o seu grande zelo pelo Senhor, Pedro ainda era um homem cheio de espírito de independência. Ele não gostava de depender de ninguém. Eu já vi muitos pastores dizendo, não, eu trabalho, sabe por quê? Porque eu não quero que a igreja me mantenha, porque eu não gosto de depender de ninguém. Por isso que eu trabalho, tenho o meu dinheiro, e com o meu dinheiro eu me sustento. Irmão, você não se sustenta e nunca sustentará. Quem te sustenta é Deus, e você depende dEle. É só Ele que pode cuidar de você. Quem sustenta a nossa vida é Deus. Ele te sustenta de uma forma ou de outra. Nem que seja para mandar um corvo levar comida para você, Ele vai fazer, porque Ele é o seu Deus, quando você depende dEle. Então, essa independência que Pedro gostava de ter, ele não gostava de depender de ninguém, né? Estava completamente vivendo a sua vida conforme ele achava que tinha que ser. Ele não era mundano, irmãos. Não julgue Pedro chamando ele de mundano, porque ele não era mundano. Ele era um homem arrependido, era um homem que estava em luta constante com seus pecados para obedecer a Deus. Está vendo como isso nos aperta, como o Espírito Santo me apertou naquele dia? Mas mesmo nessa fase, mesmo Pedro amando a Jesus, mesmo Pedro não vivendo uma vida de pecado, mesmo vivendo como nós olhamos para ele e vemos uma pessoa que de fato havia conhecido Jesus, mesmo assim ninguém iria dizer para ele o que fazer. Ninguém ia dizer para ele. Nem a ressurreição, ele tinha visto a ressurreição. Se ele presenciasse o Cristo ressurreto, ele não ia fazer a vontade dele. Pois é, ele já tinha visto o Cristo ressurreto. Mas mesmo assim ele disse, eu vou pescar. E pronto. Quem é que vai me livrar disso? Quem é que vai me impedir de ir pescar? Ninguém. Eu vou fazer o que eu quero. Ele amava Jesus? Amava. Era um homem que tinha arrependido? Tinha. Era um homem que tinha visto o Cristo ressurreto e crido na ressurreição dele? Com certeza. Mas era um homem que ninguém, nem Deus dizia para ele o que fazer. Está julgando Pedro? Mas muitos de nós somos desse jeito, irmãos. Não somos diferentes? A vontade independente de Pedro ainda não havia sido quebrada. Pedro, ele se gloriava na sua total independência.
na sua completa confiança nele mesmo. Ele achava, não, o meu trabalho é que produz o que eu preciso para viver. Pedro era autossuficiente, acostumado a agir por si mesmo, né? Ele sempre tinha a palavra final, ele não era dependente nem do Senhor e nem de ninguém. De ninguém. Ele provavelmente sentia que o Senhor precisava dele tanto quanto ele precisava do Senhor. Ah, eu preciso de Deus, mas Deus precisa de mim também. Então, vocês estão... Olhe para mim, isso é uma petulância, mas é isso que dizemos para Deus. A obra de Deus precisa de mim, que se eu não der lá meu dízimo, se eu não der lá minha oferta, se eu não botar lá o meu dinheiro, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não for lá tocar, se eu não for lá cantar, olha aí, como é que vai ser? Deus precisa de mim, eu preciso dele, mas ele precisa de mim também. Você talvez não diz isso conscientemente, mas diz isso com as suas atitudes. Quantas vezes retalhamos a igreja de Deus por conta de pensando que estamos retalhando pessoas? Vou dar meu dízimo, não. Dá minha oferta, não. Vou lá cantar, nada. Vou no culto, nada. Vou fazer isso, nada. Para que fazer isso? Eu que mando aqui. Eu sei quando vou e sei quando não vou. Eu não sei o que eu vou fazer e o que não vou fazer. Pronto. E quem é que vai mandar em mim? Ah, pastor, eu nunca falei isso. Mas é isso que você diz com a sua vida. Com o seu modo de viver. É isso que Pedro está dizendo aqui. Eu vou pescar e daí? Quem vai me pedir? Pronto. Não é assim? Vocês estão aí? Ele é aquele tipo de pessoa que talvez você vai identificar com ele. Ele é aquele tipo de pessoa que diz assim, olha, eu vou ouvir o que você tem para me dizer, Deus. Eu não sou uma pessoa de mente fechada, eu sou uma pessoa de mente aberta. Pode falar o que tu queres que eu estou disposto a fazer. Aí Deus fala assim, olha, está descendo um lençol aí com algumas coisas dentro, mata e come. Ele diz, não, de maneira nenhuma. Não, claro que não. Eu nunca comi um negócio desse, como é que eu vou comer agora? Está entendendo como é que muitas vezes é? Ele é aquele tipo de pessoa que diz, não, eu tenho mente aberta, estou disposto a fazer, quero fazer a tua vontade, mas quando sai dali faz exatamente como ele acha que tem que ser. Era do tipo de planejar e agir por si mesmo. Jamais admitindo a si mesmo e aos demais que precisa de ajuda. Pedir ajuda, nem pensar. Eu vejo muita gente assim. Está sofrendo e não pede ajuda, nem para o irmão que está do lado. Não pode incomodar, não vou me incomodar. Para disso, irmão, isso é a maior hipocrisia que tem. Ah, não vou incomodar. Isso não é que você não está... A preocupação sua não é incomodar os outros. A preocupação sua é não dar o braço a torcer que você não consegue resolver determinada situação na sua vida. Porque pedir ajuda significa dizer para o outro, eu não consigo, me ajuda aqui, por favor. É ou não é? Essa é a grande realidade da nossa vida. Sim ou não? Ele era um homem que tinha se feito sozinho. Pedro parece que era um homem aí durão mesmo. Não é? E estava sempre no controle das coisas. Deixa eu falar uma coisa, que olha para mim. O mundo admira esse tipo de homem. O mundo admira esse tipo de mulher. Esse tipo de homem e mulher durão, assim, fortão mesmo. O quê? Olha para mim. Espera lá. Eu consigo. Quem já ouviu falar do sonho americano? O grande sonho americano é exatamente isso. Faz por ti mesmo. Seja o homem, seja responsável, você consegue, há potencial na sua vida. E na igreja está te ensinando isso também, você tem potencial, você tem capacidade, você. E as pessoas admiram quem faz assim. Pessoas autossuficientes, irmãos, e que promove abalos, é isso que o mundo admira. Que propõe mudança. Pensam independente, pensa fora da caixa. Pensa fora da caixa. Esse pensar fora da caixa é uma forma de dizer para você que você não precisa ouvir ninguém, nem Deus. Para lá. Sai da caixa, meu irmão, você está muito quadrado. Cuidado com esse negócio de sair de caixa, irmão. Depende da caixa que você está dentro dela.
Mas no reino de Deus, esse tipo de independência é um sinal certo de que tal pessoa não foi à cruz e nem mortificou-se a si mesmo. Essa pessoa não foi à cruz. Quando você acha que você pode, deixa comigo esse negócio aí que eu resolvo esse negócio. O pior momento da vida de alguém é quando você desconhece o que você desconhece. Que isso, pastor? Que redundância é essa? Que pleonasmo é esse aí? Muitas vezes nós não sabemos o que não sabemos. E por isso achamos que conseguimos. Deixa comigo, joga para cá que eu vou matar esse negócio no peito aqui e resolver. Quantos de vocês aí que nunca jogou futebol ou que já jogou e era um perneta terrível, e você olha alguém jogando lá assim, fazendo aqueles gols, você fala, eu faria aquilo ali com o pé nas costas. É ou não é? Bota você lá, você não vê a cor da bola, nem a cor dela. Pedro não havia morrido, irmãos. Esse é o problema. E não se pode ser algemado a Cristo se você, enquanto você tiver um espírito independente. Enquanto você achar que não depende de nada e nem de ninguém, você não pode ser preso a Deus, aos projetos de Deus. Para Deus colocar você dentro daquilo que é o querer dEle, você tem que morrer primeiro, para que depois Ele possa, aleluia, agir em você e fazer, e você possa descobrir a boa e a perfeita e agradável vontade dEle, conforme está em Romanos 12:2. Aleluia! Enquanto você voluntariamente, olha aqui para mim, não estender essas mãozinhas lindas suas e falar, Jesus, bota as algemas aqui, pode fechar esse negócio, e joga essa chave fora, lugar que nunca mais eu encontro. E a questão não é só algemar as suas mãos, é algemar você nele. É prender você nele. Aleluia. E aí você começa a andar no lugar que ele anda. E há dias que a sua carne vai brigar forte com você, tentando dizer para você, não é por aí não, mas você não tem que querer mais, acabou o seu querer. Zero aqui a sua vontade. O que você pensa aqui não tem valor nenhum, é o que eu quero. E o que eu quero não é o que tu queres neste momento. Você quer ir para a direita, mas é para a esquerda, ou é para frente que vamos, não é para a direita. Aí você vai meio arrastado assim, não é? Mas Ele vai te levar. Amém? Pelo texto aqui a gente pode entender, só vou conseguir falar de um ponto mesmo. Por esse texto, a gente pode entender que Pedro, desde os dias de jovem, ele estava acostumado a fazer o que ele queria a hora que ele bem entendesse. Pelo texto. Que Jesus vai falar, quando tu eras mais jovem, tu fazia do jeito que você queria. Não é? Ele sempre fez a vontade dele o tempo inteiro. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Era da natureza dele ser assim, não é? Mesmo estando claro que Pedro amava Jesus, que o defenderia com a sua própria vida, que choraria por ele, que viria correndo ao som da sua voz, ele ainda assim não era um prisioneiro do Senhor, ele não estava amarrado a Jesus. Ele estava amarrado aos seus projetos, aos seus planos, aquilo que ele achava. Quantos de nós fazemos isso, irmão? O Senhor está precisando de você, a obra de Deus está precisando de você, simplesmente vira as costas e vai correr atrás daquilo que você acha que é o melhor para você. E aí você chega, não dá nada certo. Aí você chega, as coisas, parece que tudo fechou para você. E você diz, o que está acontecendo aqui? É porque você está sendo você próprio, irmãos. Cumprindo a sua vontade, servindo Jesus, mas do seu jeito, da sua forma. É o seu jeito de servir Jesus, eu sou assim, pastor. O que eu vou fazer? E eu não vou mudar e ninguém vai me mudar. Tá bom? Deus te abençoe. Então siga quebrando a cara e sofrendo. Mas você quer que a coisa dê certo para você? Se renda, meu amigo. Morra. Morra para os seus projetos, para os seus planos, para aquilo que você acha e deixa Jesus viver em você. Aleluia. Nós vemos esse espírito de independência em Pedro, quando ele diz assim, olha, eu vou pescar. Olhe bem, irmãos, Jesus já havia chamado Pedro, e eu sei que tem gente aqui nessa noite, que foram chamados pelo Senhor,
E sei que tem pessoas que estão me ouvindo, que foram chamados pelo Senhor, e que há um propósito de Deus na sua vida. Está entendendo? Você já foi chamado o Senhor para ser pescador, mas de homens. Aleluia! Houve um dia que Pedro deixou suas redes, abandonou o seu barco, abandonou a correria da vida de um pescador e seguiu a Jesus. O Senhor tinha até mesmo soprado sobre ele o Espírito Santo. No capítulo anterior, no 20, o texto vai dizer que Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Diz: receba o Espírito Santo. Vocês estão aí? Amém. Mesmo assim, Pedro queria ir pescar à sua maneira, não a maneira de Jesus. Aleluia. Vocês estão aí ainda? Deus me desmontou com essa palavra, irmãos. Essa palavra é para mim, não é para vocês não. Por isso que eu estou falando com mais força ainda. Querem que você divide a carga comigo, o fardo comigo. Vemos aqui que é possível se ter uma relação com Cristo ressurreto. Vemos aqui que é possível você estar apaixonado por Jesus, estar cheio do Espírito Santo e ainda assim não ser alguém que faz a vontade de Deus, que está morto, que está algemado a Cristo. Quando um espírito de independência governa um homem, ele irá colocar os programas e as bênçãos de Deus acima do próprio Deus. Ah, pastor, mas eu estou fazendo para Deus. Mas isso que eu estou fazendo é para Deus. Mas aquilo que eu estou fazendo é para Deus. Isso outro é para Deus. Olha, você sabe que é para Deus. Mas Deus não está interessado em que você faça coisas para Ele. Deus está interessado que você faça coisas com Ele. É o fazer com Ele. É junto com Ele, é algemadinha Ele. Ele junto com você, não é você sozinho fazendo. Porque isso as pessoas fazem. Tem muitos por aí fazendo a obra de Deus por eles mesmos. Jesus, tu sabes que eu estou empenhado aqui fazendo a tua obra. Mas que obra é essa? Não existe obra para Deus sem Deus. Não se pode, irmãos, fazer nada para Deus sem Ele. Pode? Você consegue fazer, meu querido? Eu não consigo. Vamos deixar que Cristo nos amarre a Ele, irmãos. Aleluias, aleluias. Mas Pedro, antes de se submeter totalmente, ele queria ter, sabe, aquele momento em que ele pudesse dizer: não, eu fui um sucesso naquilo que eu fiz. Ele saiu para pescar. Se ele quisesse pescar para distrair, sabe o que ele fazia? Pegava uma varinha, umas minhocas. É ou não é? Não é assim que a gente, quando quer pescar para distrair a cabeça? Hoje eu estou meio estressado, não é? O que você faz? Uma varinha, uma canazinha, umas minhocas, senta na beira do rio, com um chapeuzinho de palha para não queimar o rosto. Está ali, pegou, não pegou. Agora o camarada pega barco, pega tralha, pega tudo, irmão, pera lá. Ele queria algo mais do que uma pescariazinha para aliviar a tensão. Para e pensa comigo. Você está achando que é fácil? Vou pescar para divertir. Pois é, então para que essas redes todas aí? Para que barco? Para que esse monte de gente junto com você? Não é? Vou pescar. Quantas vezes o que queremos, irmãos, que nós dizemos: não, eu vou me submeter a Deus, mas primeiro eu preciso provar para toda a gente que eu sou um sucesso naquilo que eu faço, na minha profissão, nisso, naquilo, vou terminar minha faculdade para esfregar no rosto daquele ali que eu sou e tal. É ou não é? Não, eu vou ganhar muito dinheiro, irmãos. Quando eu ganhar muito dinheiro, aí sim, eu não só vou para missões, mas como vou ajudar os missionários. É ou não é? É por aí. Pedro queria a última bolada ali, não é? Antes dele poder se submeter. E quando ele chega com aquele negócio todo, Jesus olha para ele: você me ama, ô Pedro, mais do que esse negócio tudo aí? Não é? Pedro e seus companheiros, irmãos, pescadores, não passaram sequer uma hora, que seja, nas ruas daquela cidade próxima ali, evangelizando.
Eles foram direto para aquilo que lhes interessava, pescar, mostrar que somos capazes. Eu nunca consegui nada, agora é a minha vez. Agora Jesus já ressuscitou, daqui a pouco ele vai para o céu e a gente vai ter que abraçar a obra aí, então deixa eu primeiro aproveitar aqui e mostrar de fato quem eu sou. Para com isso, irmão. Renda-se ao Senhor hoje. Estique os seus bracinhos aí, fique de pé, nós vamos orar. Fique de pé, irmãos, por favor. Aleluias. E eles estão ali. Eles não pegam nada, irmãos. A noite é um fracasso, sabe? A noite é um fracasso. Não pega nada. Como diz lá na minha terra, não pega nem resfriado. Volta para cá. Eles estão voltando com aquela tristeza toda. E Jesus está ali na beira, vem encontrar com eles. Eles nem sabem que aquilo era Jesus. Que aquela pessoa que estava ali é Jesus. Aleluia. Mas sabe, queridos e queridas, Deus muitas vezes até permite que a gente ganhe aquele dinheiro que a gente acha que tinha que ganhar para provar alguma coisa para alguém. Simplesmente para mostrar para você que isso não vai te preencher. Pedro chega lá na praia com aqueles peixes e Jesus falou, conta eles agora aí, quantos são? E Pedro começa a contar, 1, 2, 100, 150, 153 grandes peixes. Muito bem, Pedro, 153. O que você vai fazer com isso agora? Olha, isso aí agora vai dar um dinheirão para você, Pedro. O que você vai fazer? Ô irmão, irmã, há momentos na nossa vida em que o triunfo, ele perde o significado. Você conquista algo que você tanto sonhou, e quando chega lá, só para descobrir que aquilo não te preenche, porque a felicidade é diferente do sucesso. Sucesso é uma coisa, é você traçar uma meta e alcançá-la, isso é sucesso. Há muita gente de sucesso nesse mundo, mas infelizes. E há muitas pessoas que fracassaram em muitas tentativas, mas decidiram algemar-se a Cristo e se tornaram as pessoas mais felizes do mundo. Que experimenta milagre traz milagres. Onde você toca, onde você põe a mão, as coisas acontecem. Aleluias. Ele, Deus, dirige você. Aleluia. Ele conduz a sua vida. Aleluia. Você percebe como Pedro percebeu que quão fútil, quão errado é tudo isso. Pedro poderia ter mais 1000 arrastões como aquele, que jamais iria satisfazê-lo, irmão. Sabe, as conquistas na nossa vida jamais nos satisfazem. Se você consegue algo, você quer sempre mais, e mais, e mais, e isso te esmaga a cada dia, porque quanto maior, né, são as conquistas, maior é o peso da responsabilidade. Alguém diz que o vencedor nunca está só. Provérbio diz que aonde aumenta a fazenda, a riqueza, aumenta os que dependem dela. O querer ter muito, ser muito, só o fato do muito aí já é um problema. Não, pastor, eu precisava ganhar mais do que eu ganho. É engano, irmãos. Você não precisava ganhar mais do que você ganha. Você precisa submeter a Jesus e dizer para Ele, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. É 20, é 20, é 100,
é 100, é 1000, é 1000, seja o que for, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor, minha vida está aleluia, nas tuas mãos. Aleluia. Aleluia. Querido, não seja prisioneiro dessa rede. Não seja prisioneiro do seu barco. Não seja prisioneiro dos peixes. Seja prisioneiro de Jesus. Olhe para mim, até as coisas boas na casa de Deus, até o trabalho que a gente faz para Deus, se não for em submissão ao Senhor, Ele não vai preencher você, você não vai se sentir feliz. Eu li uma história uma vez, muito interessante, a história de um pescador que se apaixonou mais pela rede do que pelos peixes. Ele era apaixonado pela rede. Ele olhava para a rede e via as perfeições na rede. Como é perfeita essa rede que eu fiz. Esquecia que a rede em si não serve para nada, irmão. O peixe é que é importante. É ou não é? Queridos, o que é mais importante não são os métodos. Não é a grandeza de nada. Pode ser uma coisa pequena, mas com Jesus, aquilo tem toda a expressão e vigor e clareza e majestade que é necessária. Aleluia. Aleluia. Queridos e queridas, eu fico muito feliz por Jesus ter abençoado Pedro com aquela grande colheita de peixe naquele dia, aquela grande pescaria. E eu vejo pessoas que estão sendo muito bem sucedidas nas suas profissões, nos seus trabalhos, à parte do Senhor. E às vezes eu fico feliz porque Deus está dando isso a você, a determinadas pessoas. Porque quando Ele vier a cobrar, o verdadeiro amor vai se expressar na grandeza daquilo que você tem que deixar para trás. O peso da renúncia, e a renúncia que vale para Deus, é medido por aquilo que tu tens que deixar para trás. O que você está tendo que deixar para trás? Eu não sei o que você tem deixado para trás para seguir a Jesus. Mas o que eu sei é que tudo que você deixa para trás, Jesus prometeu, Ele te dá em 100 vezes aqui nesta vida. Ele disse para Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que vamos receber? Observe que o olho de Pedro estava na recompensa e não na renúncia. E Jesus disse assim: olha, vocês que deixaram tudo por amor de mim vão receber 100 vezes nessa vida. E na idade vindoura vocês vão receber ainda a vida eterna. Sabe quanto é 100 vezes, irmãos? Os matemáticos de plantão. Quantos por cento é 100 vezes? É 10.000%. Aí você pode dizer: pastor, eu tenho deixado. Só de você dizer eu tenho deixado, significa que você ainda não deixou. Porque quando você deixa, você morre. Pergunta para o morto lá no caixão: quantos alqueires? Ele pode ser um homem mais rico. Quantos dias você tem no banco? Ele não vai te responder. Você tem quanto dinheiro no banco? Você tem quantos alqueires de terra? O que você tem? Ele vai falar alguma coisa? Para ele nada disso tem valor. Então eu vejo pessoas: não, tu não sabes o que eu tive que deixar por Jesus. Não importa, irmão, se você está colocando isso e lançando isso em rosto, é porque você ainda não deixou. Porque o dia que você deixar, você vai ver que o que Jesus tem para você é tão maravilhoso e tão tremendo e tão poderoso, que o que você deixou é nada diante daquilo que Ele tem para te oferecer.
que você nem lembra do que você deixou, você nem sente. A dor que Pedro sentia, você não sente. Senhor, nós deixamos tudo, seguimos. O que vamos receber? Vamos receber. Para. Ah, pastor, você não sabe como é que eu era. Eu estava no terceiro ano da faculdade, eu estava não sei aonde, estava na empresa esses dias. Alguém falou, não, eu estava na empresa tal. Eu falei, irmão, e daí? Daí? Você estava na empresa tal, e daí? Você acha que você é o único que deixou alguma coisa por conta de Jesus? E na verdade você não deixou, que se tiver deixado, não estava falando comigo isso. Quando nós deixamos tudo por conta de Jesus, nós não queremos saber, irmãos. Chega. Vamos em frente. E como eu luto com isso, irmãos. Não é só você sozinho que luta não, viu? Eu luto com isso. Esses dias eu me peguei falando com Deus sobre isso, e Deus me deu um gelo. Falei, Senhor, desde os meus 15 anos eu sirvo. Desde os meus 18 anos eu pastorei igreja. Por muito tempo eu abri mão de muita coisa, Senhor, disso, daquilo, daquilo outro. E naquele momento o meu momento com o Senhor foi esfriando. E eu senti o gelo cortante que existia, a distância entre mim e Deus. É como se Deus dissesse para mim, você não morreu ainda, rapaz. Se você tivesse morrido, você não estava lembrando dessas coisas. Morto não lembra de nada. Hoje não quero saber disso. Aleluia. Tudo é perda, por amor do Senhor. Quero segui-lo. Eu quero conhecer mais sobre o poder da sua ressurreição. Como Paulo diz, o meu desejo é conhecer mais sobre o poder da ressurreição de Cristo, dos sofrimentos dele e do papel que nós, como servos de Deus, temos que fazer enquanto estivermos aqui neste mundo. Ah, é difícil. Renunciar é difícil, dói, machuca, mas irmão, quem diz que a morte é uma coisa fácil? Morte é um negócio complicado, irmão. Você nunca morreu para ver, mas o dia que você morrer, você vai ver. Morte é uma coisa complicada, porque não faz parte da natureza humana. Não é? Nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. E morrer para as coisas desta vida também não é fácil. Mas é preciso, para que Deus se manifeste o poder dele na sua vida. Então pare hoje de fazer plano, coloque seus planos nas mãos de Deus, diga, Senhor, o que tu quiseres de mim, é isso, exatamente isso, que eu quero. Se tu estás fazendo dessa forma, é a melhor forma. Eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, eu dependo do Senhor. Eu não posso hoje, não posso, pronto, acabou. O dia que puder, posso, maravilha. E não estou aqui reclamando de nada, eu quero viver a vida no Senhor, eu não vivo mais, é o Senhor que vive em mim. Eu vejo muitas pessoas dizendo, como eu posso, pastor, deixar isso, deixar aquilo, a minha estabilidade, meu isso, meu aquilo. A sua estabilidade não está nas coisas deste mundo, a sua estabilidade está no Senhor. Se Ele te levar, quiser te conduzir para onde Ele quiser te conduzir, Ele vai te conduzir, você vai ser bênção. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu estava dizendo para o Senhor ali naquela cidade, digo, Deus, eu sou pastor numa igreja maravilhosa, eu amo a minha igreja, mas eu estou nas tuas mãos, é o Senhor que dita o que eu devo fazer, e eu quero a tua vontade. Eu não tenho medo de nada, irmãos, porque eu sei que eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor, na força do Espírito de Deus. Oh, glórias a ti, Senhor. Eu quero que você, neste momento, espiritualmente falando, estenda as suas mãos. Espiritualmente falando, você estenda as suas mãos e se renda ao Senhor hoje. Deixa Ele tomar o controle da sua vida, tomar a direção da sua vida. Ele sabe de tudo que você teve que deixar por conta dele, então não precisa lembrá-lo. Ele te conheceu antes, te conhece agora, Ele sabe quem tu és, e Ele é poderoso para abençoar a sua vida, e te conceder, aleluia, o fim que você deseja, porque Ele é o Senhor na sua vida, neste momento. Simplesmente faça aquilo que Ele quer que você faça.
Obedeça a sua vontade, não lute contra a vontade de Deus. Pastor, você não sabe, eu tenho estabilidade na minha empresa. Pastor, você não sabe, o meu salário é muito bom. Você não sabe, olha, eu tenho isso, tenho aquilo. Irmão, se Deus está te chamando, levanta em nome do Senhor e diga: Deus, eis-me aqui, eu me rendo, Senhor. Pode algemar-me, pode me prender a Ti, aos Seus projetos, a Tua vontade, o Teu querer, aquilo que Tu queres para a minha vida, é isso que eu quero, para a glória do Teu nome, Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer a Tua vontade, meu Deus.